Porque Jesus ele sabia que ia chegar um tempo que ele não ia estar com os discípulos. Agora Jesus ele está dando uma importância para que cada um dos seus seguidores ficasse firme, não parasse, ainda que eles haviam de passar por grandes aflições no mundo, grandes lutas, grandes provações. Jesus ele previa que todos os seus seguidores, alguma parte da sua vida servindo a Deus, obedecendo a sua palavra, iria passar por aflições. Agora Jesus ele vem dizendo que no versículo 23 ele disse assim: e dizia a todos aqueles que estavam ali ouvindo a sua palavra: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então Jesus aqui ele está dizendo que haveria momentos de dificuldades na vida dos irmãos que alguns poderiam até mesmo querer voltar para trás, querer renunciar a Cristo. Mas por quê? Porque a cruz, em momentos da vida, ela é pesada. Ela se torna pesada. Em momentos da vida, ela se torna difícil. Mas Jesus está dizendo que ainda com a dificuldade, ainda com as provações, ainda com as lutas que venham sobre a igreja, Jesus está dizendo: siga-me, tome a sua cruz, os sofrimentos, as dores, muitas das vezes as percas, tome a sua cruz e siga-me. Não renuncie, não volte para trás. É isso que Jesus estava dizendo para a multidão que estava seguindo a ele. O versículo 24, o Senhor Jesus disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas por que Jesus ele fala para a multidão dessa forma? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Jesus ele está aqui, irmãos, fazendo um convite para a multidão que estava seguindo a ele. Estava fazendo um convite para a vida eterna, para passar uma eternidade com Jesus. Então, se nós estamos vivendo a nossa vida aqui no mundo, se nós vivemos a nossa vida aqui no mundo, e a nossa vida que vivemos aqui no mundo, vivermos para Cristo, então, de certa forma, nós estamos morrendo para o mundo. Isso é perder a nossa vida terrena aqui e encontrar uma vida eterna com Jesus. Então, seguir Jesus é deixar de viver o que o mundo propõe para que se viva. O mundo, os irmãos sabem, o mundo ele propõe para nós vivermos uma vida terrena, uma vida cercadas de coisas deste mundo. E se de fato nós se apropriarmos das coisas terrenas,
nós vamos deixar de entender o que é seguir aos passos de Jesus, seguir a Cristo na obediência das suas palavras, né? Então, agora como deixar de viver este mundo ou se apropriar das coisas deste mundo? Como nós poderemos deixar, né? Nós poderemos deixar, irmãos, a nossa vida. Nós sabemos que é um dom que Deus nos deu, né? Devemos cuidar da nossa vida. E há princípios, e são princípios que Deus deixou para que nós tenhamos condições de cuidar da nossa vida, da nossa família, né? Trabalhando, nos sustentando, vivendo como todos os cidadãos vivem. Só que o que Jesus está dizendo aqui nas suas palavras é aquilo que Paulo ele proferiu nos seus ensinamentos, e Paulo disse: se eu esperar em Deus só nesta vida, eu serei o mais miserável entre os homens. Então Jesus está dizendo aqui para a multidão: não espera em Deus só nessa vida. Não espera de Deus só os bens terrenos. Mas, irmãos, nós devemos viver esta vida acreditando que amanhã nós poderemos passar para a eternidade com Jesus. Passar desta vida que estamos vivendo aqui para uma vida eterna com Cristo. Então, como que eu faço? Como que nós conseguimos viver aqui no mundo, na presença de Deus, adorando e agradando a Cristo, deixando de lado muitas coisas, que o mundo nos oferece, que o mundo nos propõe, né? O versículo, ele continua dizendo no versículo 24: mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Os irmãos sabem que há um tempo, né, no tempo da igreja primitiva, havia ali perseguições horrendas. E muitos dos discípulos de Cristo, eles foram tirados, foram martirizados, perderam a sua vida por amor a Cristo, porque eles foram obrigados a negarem a Cristo pelas forças, pelas autoridades. Eles foram obrigados a negar a Cristo, porque se eles não negassem a vida, se eles não negassem a Jesus, eles iriam perder a vida pelas autoridades, pelos imperadores daquela época. Mas eles não tiveram as suas vidas como mais preciosa. Eles tiveram Jesus mais precioso do que as suas próprias vidas. E nós vemos que muitos deles não negaram a Cristo. Ainda que fosse passar pelo mártírio, eles não negaram a Jesus. E nós, a igreja de hoje, pela bondade de Deus, nós não estamos vivendo o que a igreja primitiva viveu. Mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus.
nós não podemos deixar de servir a Cristo. Devemos permanecer com o Senhor, na nossa casa, com a nossa família, se esforçando para agradar ao Senhor. E nós vemos que hoje há uma pressão, não pelas autoridades que hoje nós temos, mas há uma pressão pelo mundo moderno que nós temos. E muitas das vezes nós queremos acompanhar este mundo moderno e muitas vezes esquecer das prioridades, das coisas de Deus, que é orar, jejuar, consagrar a nossa vida, ler a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo que continue conosco. Porque muitas vezes, irmãos, nós não estamos sofrendo perseguições das autoridades, como a igreja primitiva sofreu. Né? Existe essa comparação, essa diferença. Nos tempos dos nossos irmãos, dos primeiros cristãos, não havia, né, essa tecnologia avançada, essa facilidade que hoje nós temos, não havia. E em todo tempo os irmãos, por não estar envolvido com essa facilidade que hoje nós nos envolvemos, né, através das redes sociais, do Facebook, né, Instagram e YouTube e tantas outras coisas. Nos primeiros tempos, os primeiros cristãos, não havia essas coisas. Então, automaticamente, nós vemos que os crentes, os irmãos, eles aplicavam a sua vida praticamente 90% a Deus. Estavam na igreja de dia, de noite, todos os dias eles congregavam, faziam culto em seus lares com seus filhos, ensinavam a palavra de Deus, né? Eles liam a palavra de Deus constantemente, diariamente eles liam a palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas em contrapartida, havia uma perseguição muito dura através das autoridades naquela época. Então hoje nós não temos essa perseguição. Nós temos liberdade, no nosso país nós temos liberdade para adorar, glorificar a Deus. Mas agora em contrapartida nós temos também a tecnologia avançada, a facilidade. E é através desta facilidade que nós estamos sendo presos, que nós estamos sendo embaraçados e deixando de ter uma vida com Jesus. É uma palavra que Jesus nos transmite, que é importante nós darmos ouvidos. Mas qualquer por amor de mim perder a sua vida. Então, muitas das vezes, a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Porque o Senhor, Ele quer que nós priorizamos o Espírito Santo. Quer que nós priorizamos as suas palavras. Nós não podemos, nós não devemos trocar a palavra de Deus com as coisas que estão ao nosso alcance com facilidade. Nós não devemos trocar o nosso tempo com Jesus, com Deus, com as tecnologias avançadas, com esta maneira de viver. Hoje nós estamos vivendo, os irmãos, observem que nós estamos vivendo um mundo, praticamente 80%, 70% de todas as nações estão vivendo um mundo virtual. Alguns estão vivendo praticamente 90%, 100%. Dependem das redes sociais, depende da internet para se sustentar. Estão praticamente vivendo uma vida com essas facilidades, né? Mas a igreja, nós estamos vivendo, hoje em dia, nós estamos vivendo 50% essa vida e 50% a vida que Jesus está nos propondo.
E nós devemos atentar para isso, né? O Espírito Santo vem nos alertando a termos uma vida com Ele, na presença dEle. E para ter uma vida com Jesus, não é necessário as redes sociais, 50% dela na nossa vida. Você pode ter a liberdade, né, de usar aí 15, 20% talvez durante o dia nas redes sociais, mas para ter um acompanhamento do noticiário, para ver alguma coisa ou outra que te faz bem, né? Mas não viver 50, 60, 70% ligado. Então é isso que Jesus está dizendo, né? Nos nossos dias atuais, se Jesus estivesse conosco nos dias de hoje, nós poderemos pensar, será que Jesus ia ter um celular? Será que Jesus, né? Alguém pode até acreditar que Jesus iria ter um canal de YouTube, que Jesus ia ter o Instagram para ele mencionar, né, para ele transmitir a sua palavra. Alguns podem até acreditar, mas eu acredito que seria muito diferente. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, quando Jesus esteve aqui no mundo, Jesus, ele fazia milagres acontecer através das suas mãos. A sua palavra, quando ele transmitia para a multidão, era poderosa, né? Então, olhando para Jesus no seu perfil, na sua qualidade de vida, eu acredito que se Jesus estivesse vivendo conosco nos dias de hoje, né, Jesus ele não usaria, eu acredito que ele não usaria 70%, 80% do que nos oferece hoje a tecnologia, né? Porque Jesus, na verdade, os irmãos observam que ele tinha o prazer de estar presente na vida das pessoas. Jesus, ele tem o prazer de estar, né, com a sua igreja, com os teus servos. Ele tinha o prazer de estar reunido, né? E muitas das vezes, irmãos, observam que as redes sociais vêm de um jeito que afastando, né? Vem afastando a sociedade, vem deixando marcas estranhas e nós ficamos longe um dos outros, né? E a igreja, os irmãos observam que a igreja em si, a igreja de Cristo, o plano de Deus, é maravilhoso, que a igreja ela é um corpo. E por ela ser um corpo, nós somos membros da igreja, ligados um com o outro. E a Bíblia diz que Jesus, ele é a cabeça da igreja. Ele que dá a direção, ele que nos dá a palavra, é ele que cura as nossas enfermidades, é ele que atende quando nós choramos, é ele que atende quando nós dobramos os nossos joelhos no nosso quarto ou no cômodo da nossa casa e falamos baixinho, sozinhos com ele. É ele que atende. Porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não está tapado, não está gravado, para que ele não possa ouvir. E a Bíblia também fala que nem as suas mãos estão encolhidas para que ele não venha abençoar. Então o prazer de Deus, irmãos, é estar na nossa vida, é ter prioridade na nossa vida. E nós devemos olhar para Jesus, aleluia, e ter Jesus conosco. E para ter Jesus conosco, nós devemos estar com Ele, através da sua palavra, através do louvor, da adoração, né? Nós lemos que quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus começa a tirar algumas dúvidas da mulher samaritana. Jesus disse assim, ela perguntou para Jesus, Senhor, mas alguns dizem que para adorar a Deus é em Jerusalém. E outros dizem que para adorar a Deus é lá em Samaria. E aí Jesus disse assim, olha mulher, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores
eles adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, os irmãos, observem que adorar a Deus é em espírito, né? E para nós sentirmos o Espírito do Senhor que está com a igreja na terra, o Espírito Santo, para senti-lo é de joelho no chão, é muitas das vezes na madrugada sozinhos, é muitas das vezes em casa, né? As irmãs que estão diariamente fazendo os serviços de casa, os serviços domésticos, né? Diariamente estão ali trabalhando, mas lembrando do Senhor, lembrando das palavras do Senhor e adorando Jesus, cantando hinos de louvor, ou mesmo ouvindo um louvor. Você está ali em espírito e ali você consegue, dessa forma nós conseguimos adorar Jesus, né? Aleluia! Então, irmãos, muitas das vezes nós não estamos vivendo, nós estamos, assim, uma forma interessante, que nós vivemos aqui no mundo, mas não vivemos para o mundo, nós vivemos para Cristo. Quando nós vivemos assim, nós estamos dando importância que a nossa vida deve ser uma oferta agradável a Deus. Levantamos de manhã, programamos o nosso dia, mas sempre com um sentimento de adorar, servir e agradar a Deus. Então, isto é viver neste mundo, mas para Cristo. Não viver para nós mesmos. Aleluia! E é essa que é a essência de um verdadeiro adorador. Quando o seu coração está em agradar a Jesus, em agradar o Espírito Santo. Então essa é uma essência de um verdadeiro adorador. É aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, né? Aleluia. Por quê? Por que aproveita o homem granjear o mundo todo? Ou seja, que aproveitaria o homem trabalhar a sua vida inteira, fazer as suas economias, guardar um bom dinheiro, né? Mas depois da sua partida, aonde ele irá passar a eternidade? Então Jesus ele fala para a multidão: o que adianta você se sacrificar em trabalhos e em serviços, né, para ter uma boa vida, mas deixar a vida com Cristo, deixar a vida de servir e servir a Jesus? Então, Jesus está dizendo aqui, não terá muito aproveito, não terá um bom aproveito, né? Granjear o mundo todo, né? Perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Então, para nós aqui concluirmos o versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Agora Jesus ele está querendo, quando Jesus ele voltar, ele quer encontrar a amada igreja, os irmãos, todos os irmãos, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, em todos os países. Jesus ele quer encontrar a sua igreja, esperando ele voltar. E nós devemos esperar Jesus voltar, irmãos. Devemos aguardar em Cristo, esperando Jesus voltar, né? Agora, observa aqui que quando, irmãos, nós, principalmente os que trabalham para o sustento da casa, os irmãos observam que quando nós nos envolvemos muito com as coisas daqui, através do trabalho, através dos nossos interesses pessoais, quando nós nos envolvemos muito, nós temos uma tendência ou uma facilidade, né? Porque isso faz com que, na verdade, nos
nos afasta um pouco mais das coisas de Deus, porque nós começamos a nos envolver muito, né? Como diz aqui Jesus, do que adianta nós trabalharmos tanto ou se envolver tanto com as coisas desta vida? Que aproveito nós teríamos? Então nós vamos nos recuando um pouco das coisas de Deus, deixando para segundo plano as coisas de Deus. E nós aí teremos uma tendência ou uma facilidade muito grande de, quando ser provado pelos homens aqui na terra, nós teremos uma facilidade muito grande de se envergonhar da nossa identidade cristã. Nós temos uma facilidade para isso acontecer na nossa vida, né? Mas Jesus está dizendo para nós nesta palavra, que nós não poderemos nos envergonhar de Cristo. Em nenhum momento, seja diante do nosso encarregado, seja diante do nosso coordenador, seja diante do nosso gerente, seja diante do banqueiro, seja diante de qual homem for, irmãos, nós devemos preservar a nossa identidade. A nossa identidade, ela é cristã. Nós somos de Cristo. Nós temos Cristo na nossa vida. Nós entregamos a nossa vida para Jesus. O dono da minha vida, o dono da vida dos irmãos, é Jesus Cristo. Ele manda em nós, está conosco. E nós devemos preservar, né, esta identidade. Nunca, jamais negar que nós somos servos de Deus, né? Aleluia. E nem tanto voltar para trás, né? Nem tanto olhar para trás. O nosso alvo é Jesus, né? Devemos preservar a nossa identidade e permanecer com Ele, com Jesus. E aí, quando Jesus ele ia aparecer, e se nós assim estivermos, ele vai se manifestar para nos tirar daqui, deste lugar, para um lugar maravilhoso, um lugar que já está preparado. Ainda nós não vimos, mas está preparado, e o Senhor nos prometeu de nos levar para lá. Glória a Jesus. Então, muitas das vezes é isso, irmãos, nós perdemos, né? Às vezes, para alguém, para os nossos vizinhos, ou para os nossos amigos que somos conhecidos, alguém aponta para nós cristãos e pensam que nós estamos perdendo toda a nossa vida sendo crente. Alguém talvez aponta para você e diz assim, ó, você está perdendo toda a sua vida para seguir igreja, para seguir pastor, para seguir isso ou aquilo. Não, nós não estamos seguindo igreja, nós não estamos seguindo pastor, nós fazemos parte de um grupo, de um rebanho, nós somos ovelhas de Jesus, nós seguimos Jesus Cristo. E Jesus disse em João 14, aleluia, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, né? Crede em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para o Pai e vou voltar para vós outra vez, para vos levar para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vós estará também. Então, aleluia, alguém acha que nós estamos perdendo a nossa vida. E é bom achar mesmo, né? Se alguém olhar para você e dizer assim, deixa esse negócio de igreja para lá, deixa esse negócio de pastor para lá. Não, você está perdendo a sua vida. É bom alguém até apontar para você e falar isso mesmo, porque aí é uma confirmação, é um sinal de que você está vivendo para Jesus. Você está vivendo para Cristo. Aleluia. Então, quando Jesus vier, aí muitos saberão, né? Qual que é realmente o objetivo da igreja? Está adorando, glorificando, cultuando, aleluia. Né? Nós lemos, eu estava dizendo aqui, que a igreja primitiva, irmãos, ela cultuava todos os dias, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite, né? Aleluia. Eles adoravam a Deus e por ter esse desejo e por ter essa vontade e tempo para isto, o Senhor descia
com manto de poder, de cura divina, de restauração de vida. Né? A Bíblia fala que, lá em Atos dos Apóstolos, que não faltava nada para ninguém. Aleluia, porque eles tinham tudo em comum. Eles viviam unidos, né? Num só corpo. Aleluia. Então, muitas das vezes nós passamos por algumas dificuldades, né? Aqui hoje, nesse tempo, nesse século atual, nós passamos algumas dificuldades. Mas isso não é por causa de Cristo, às vezes é por causa dos nossos erros, das nossas más escolhas. Mas Jesus, Ele é bom, Ele é misericordioso e nunca vai nos deixar. O Senhor nunca vai nos deixar, porque quando nós olharmos para Ele, Ele estará pronto, com os olhos fitos na nossa vida. Aleluia. E quando nós nos humilharmos, né? E se prostrarmos, que nem Jeremias disse para o povo, né? Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? Aleluia. Lá em Crônicas também, quando o povo volta para Deus, quando ali Salomão, né, faz a construção daquele grande templo e inaugura aquela grande igreja, o povo está ali e começa a chorar, e o povo começa a se desmanchar em lágrimas, e de repente Deus levanta o profeta e disse, olha, aleluia, se esse meu povo, aleluia, orar e se humilhar e se arrepender dos teus maus caminhos, eu do alto céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, este